Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre TAF, Teste de Aptidão Física nos concursos públicos, sobre a melhor forma de você recorrer, se é através do recurso administrativo ou se é através de uma ação judicial. Então fique por dentro aqui. Se você tiver alguma dúvida, já deixa nos comentários. Ainda que você esteja assistindo aí pela repetição, você pode deixar suas dúvidas aí nos comentários do vídeo que nós podemos te esclarecer, tá bom? A respeito de TAF nos concursos públicos, teste de aptidão física nos concursos públicos, nós vamos abordar aqui sobre as principais ilegalidades, as principais injustiças que acabam acontecendo no certame e que pode gerar ali a sua reprovação no certame. Bom, já vi que já tem gente fazendo perguntas, já entrei, já vi que já tem pessoal já descarregando perguntas, né? Isso é bom, porque a gente vai ter uma interação principalmente com o público, né? Que é o pessoal que está precisando de ajuda. Então, eu estou aqui como, né, para colaborar com os candidatos. Tenho certeza que essa live vai ser boa e agradeço, né, poder dividir esse tempo aí, esse espaço contigo. Eu que agradeço, Cristian, vai ser uma excelente live aqui para compartilhar com o pessoal, principalmente a respeito dos direitos envolvendo aí os candidatos que muitas vezes são reprovados injustamente aí no TAF, né, no teste de aptidão física, e isso acaba gerando muita frustração, principalmente a pessoa que chega até o TAF, foi a pessoa que fez o concurso público, né, ela foi aprovada ali na prova objetiva, na prova discursiva, dependendo da situação, o concurso tem até a fase de avaliação médica, antes ali da realização do TAF, e o candidato gasta muitos recursos financeiros ali para chegar até o TAF e, de repente, ali numa situação específica, né, ele acaba sendo reprovado e aí ele deseja recorrer à justiça, deseja entrar com alguma medida. Então, assim, se você que está assistindo o nosso vídeo aqui, a nossa live, tiver alguma dúvida sobre esse tema, já deixa aí nos comentários para a gente poder esclarecer para vocês as dúvidas sobre teste de aptidão física. Eu estou com o Christian, queria até que você se apresentasse aí, Christian, depois eu também me apresento aí para o pessoal a respeito da sua... Você é especializado, né, em teste de aptidão física, em preparar os candidatos justamente para eles não serem reprovados, É né, para eles verdade. não serem eliminados. Então, compartilhe um pouco com a gente aí da sua expertise, aí, de como que Vamos você lá, meu faz. nome, né? Para quem não me conhece, tem muita gente que também não me conhece. Meu nome é Christian Duarte. Moro no Rio Grande do Sul, né? Numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. Sou formado em educação física, sou bacharel. Também tenho pós-graduação em obesidade e emagrecimento e um especialista em TAF, em preparação para concurso militar, policial. Então, eu preparo, é o que eu gosto de fazer, é uma paixão minha. E já faz muitos anos, né, que eu trabalho com preparação para TAF. Eu acredito que o meu canal seja um dos maiores canais, né, do YouTube sobre preparação para TAF. Eu acho que eu tenho um conteúdo bem autêntico, o pessoal gosta muito do meu trabalho e eu consigo desenvolver um trabalho muito bom lá no canal. Até convido o pessoal, para quem não me segue lá no canal do YouTube, para ir lá para o YouTube também, né? E já o teu canal também é muito bom, por sinal. Sobre recurso, né? Que a gente vai comentar um pouco sobre questão de recurso, ação judicial, que o pessoal se complica muito. E eu acho que a gente vai fazer uma live muito boa. Então, eu convido o pessoal aqui. Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Eu não sei se tu consegue ver as perguntas, para a gente poder pegar, selecionar algumas perguntas do pessoal que tá comentando, para a gente poder interagir um pouco com eles. Como eu não tenho muita experiência com live aqui no Instagram, se tu conseguir ver, a gente pode tentar ver alguma coisa e interagir um pouco com o pessoal. Eu queria aproveitar, Perfeito. faz tua apresentação, né, também, e depois a gente já vai começar a falar um pouco sobre questões, né, pontuais sobre recursos e ação judicial. Beleza? Vamos lá, doutor. Te apresento. Beleza. Gratidão. Antes de me apresentar, deixa eu até apresentar aqui o CKTAF, exato. Eu não falei o nome do meu canal, né? Isso, é o CKTAF aqui, ó, pessoal. Então, ele ajuda os candidatos aí especializados na área de TAF para concurso público. Então, corrida, por exemplo, TAF 12 minutos, traz dicas aqui, né, para o pessoal como se preparar. Então, excelente aí, bacana. Tô vendo que a equipe do escritório está presente aí, ó, Dr. Rogério, bacana. Gratidão, Tebas, Gabriel Tebas, muito top aí o pessoal presente aí do escritório aí prestigiando. As dúvidas que vocês também tiverem, fica à vontade, viu, pessoal, para vocês compartilhar as dúvidas aí sobre TAF,
para a gente auxiliar vocês. Então, para quem também não me conhece, meu nome é Agnaldo Bastos, né? Eu sou advogado especialista em concursos públicos, então a gente ajuda os candidatos aí que sofrem algum tipo de ilegalidade, sofrem algum tipo de injustiça nos concursos públicos, a gente entra com ações para tentar reverter ali a inaptidão da pessoa no concurso público através de alguma ilegalidade, que é o que ocorre muitas vezes até no TAF mesmo, né? O Christian já acompanhou vários casos aí específicos envolvendo candidato que faz o abdominal e faz de acordo com o edital, só que o fiscal não considera o abdominal, né? Não considera a barra, dependendo da maneira que a pessoa faz a barra, às vezes está com queixo mais alto, com queixo mais baixo ali, dependendo do fiscal, da exigência do fiscal, acaba gerando uma eliminação e o candidato ele tem direito ali de requerer a filmagem do teste e a gente entra com ações judiciais, né? O Christian é especializado aí nos recursos administrativos, né, envolvendo o TAF, e a gente entra com ações judiciais aí envolvendo também concursos públicos. Christian, a gente já tem algumas perguntas aí do pessoal que está nos fazendo, aí o Paulo, o Zamp Neto, sejam todos bem-vindos, Matheus Fernandes, obrigado aí por estar compartilhando aqui a live. Então, vamos responder essa pergunta aí do pessoal e depois a gente dá prosseguimento aqui para a gente explicar para o pessoal sobre algumas... Faz a tua apresentação, que eu acho que tu não fez, tá? E depois eu quero comentar um ponto importante para a gente dar um início para a nossa live, por favor. Perfeito, então. Pessoal, meu nome é Agnaldo Bastos, eu sou advogado especialista em concursos públicos, então a gente atua nessa área que envolve ilegalidades no certame. Então, se você sofreu algum tipo de injustiça, algum tipo de ilegalidade, nosso escritório atua exclusivamente nessa área de atuação para reverter reprovações, sejam em diversas fases do concurso. E hoje o nosso tema principal é em relação à TAF, né, que a gente vai abordar aqui com o Christian. Agnaldo, eu gostei que tu comentou que eu trabalho com a parte de recurso, e tu com a parte da ação judicial. E isso é importante a gente deixar um pouco enfatizado para o candidato que está assistindo, que vai assistir, porque essa live depois a gente vai subir para o YouTube, e muita gente vai acompanhar, sim, depois dessa live. Por quê? Tu entende que o trabalho do recurso administrativo ele se faz mais necessário para um profissional de educação física. Por quê? O recurso administrativo, quem avalia é a banca examinadora e são profissionais da área da educação física que fazem essa análise do recurso administrativo. Isso não quer dizer que tu não tenhas capacidade de fazer um recurso administrativo. Eu acredito que tu tens capacidade. Só que o custo é mais oneroso, né, para o candidato contratar um advogado para fazer, e eu entendo que se o aluno tiver um bom profissional de educação física que faça esse recurso administrativo, o custo tende a ser menor. E não é porque tu tem um escritório, tu tem advogados, é uma outra esfera, eu entendo, né? E por isso mesmo que tu delega muitos recursos para mim, porque tu entende que o teu tempo tu fica focado mais na questão de ações judiciais, que é algo maior, né? Algo da esfera judicial, que eu já participo muito menos nessa parte, né? Com laudo, que a gente vai chegar lá, com parecer técnico, que a gente vai entrar, eu vou ajudar numa ação judicial. Mas aí tu encabeça essa parte da ação judicial. E geralmente tu costuma passar para mim a parte de recurso administrativo. E é muito importante o pessoal entender agora na live, vão ter várias perguntas, que tem questões que é muito difícil de reverter no administrativo. Mas a gente precisa seguir o caminho, né, das pedras, né? Então a gente não pode pular etapas. E eu sou muito sincero, às vezes, com um aluno. Com um candidato. Eu digo, não é fácil de reverter administrativamente, pela minha experiência. Mas numa ação judicial, as tuas chances, elas aumentam muito. Por quê? Porque está nítido essa injustiça. Mas, pela minha experiência, vai ser difícil ganhar administrativamente. Tá? E eu vou dar um exemplo agora para ajudar o pessoal, para dar ficar dinâmico, né? Por exemplo, o candidato ele faltou 10, 20 metros ali para ele conseguir bater a corrida. No recurso administrativo, é difícil de a gente reverter um caso desses, de a banca dar esses 20 metros. Mas numa ação judicial, aumenta muito a chance do candidato conseguir reverter. Entende? Porque a banca ela não consegue, ela trabalha com questões técnicas. Como tu mesmo mencionou, o avaliador ele examinou mal, avaliou mal, analisou mal um abdominal, uma barra. Isso
é passível de reversão. Às vezes, 20 metros, eles não conseguem, muitas vezes a banca não entende que é dar esse benefício, dar esses 20 metros, né? Então, às vezes eu costumo falar assim, ó, a gente tem que tentar. A gente vai, eu tenho recurso para falar e para tentar convencer eles, mas é difícil. Eu sempre sou muito sincero. Então, as chances são pequenas. Eu nunca digo que não tem chances, né? Porque a gente não pode falar isso, porque existe chance, existe possibilidade. Mas numa ação judicial, esse tipo de caso, ele aumenta muito. Né? Por quê? Porque daí tu vai entrar com questões jurídicas, proporcionalidade, né? Razoabilidade, que eu não entendo tanto que nem tu. E tu vai entrar nessa parte e o juiz vai analisar, pô, peraí, faltou 20 metros só, ele correu 2,380. Ele correu 99% do percurso, estava quente. Ele não correu só pela raia 1, ele correu pela raia 2, 3. Ele teve que largar com mais 20, 30 candidatos ao mesmo tempo. Teve que sair lá atrás e não foi contabilizado essa distância que ele largou lá atrás. Né? Então, tudo isso tu vai conseguir argumentar para o juiz, e eu vou estar ajudando com laudo ali, né, com um parecer técnico que tu vai agregar na tua ação judicial, e isso ganha muita força. E eu tenho certeza que um juiz com bom senso, ele vai conseguir reverter o caso. Então é um dos casos. Eu posso mencionar aqui várias outras situações que num recurso administrativo não cabe, mas que numa ação judicial tem muita força. Né? Bom, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho. Exatamente. Se tiver alguma questão ali para a gente poder discorrer de algum candidato, vamos ajudar. Tem o Jason Ferreira, pediu para falar sobre o assunto dele, só que ele não... ele ficou por 3 abdominais. Se você puder explicar direito a sua situação, Jason, que a gente analisa aí o seu caso aí para a gente dar um feedback para você. Mas tem o Paulo, olha só, ele ficou por uma repetição no abdominal, remador, e tenho certeza que fiz corretamente. Como entrar com recurso? Então é importante a gente diferenciar aqui que uma coisa é o recurso administrativo, outra coisa é a ação judicial. O recurso administrativo você entra perante a própria banca examinadora. Então, a própria banca examinadora que vai reanalisar, vai verificar ali o vídeo e vai fazer uma análise mais específica e proferir uma decisão. Já uma ação judicial é quando eu pego uma situação do concurso e eu levo para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário aprecie essa decisão, aprecie ali a reprovação no TAF e verifique se realmente houve alguma ilegalidade, houve alguma injustiça, como essa situação do Paulo. Então ele fez o abdominal remador, e ele tem certeza que fez corretamente. Então, o primeiro passo é ele entrar com recurso administrativo. Né? E o recurso administrativo, o Christian é especializado nessa etapa aí do concurso, que é entrar com recursos, né, Christian? Queria até que você abordasse um pouco aí sobre essa temática dos recursos administrativos. Quais casos que você mais observa aí que a banca examinadora realmente analisa um vídeo, verifica que o candidato fez corretamente e consegue uma decisão favorável no recurso? A nossa recomendação, mesmo que a gente atue, quando eu falo a gente, eu me refiro ao nosso escritório, a gente atua exclusivamente com ações judiciais, a gente não entra com recurso administrativo. Só que o Christian, ele já é especializado em entrar com recursos administrativos. Então, é importante que eu queria saber até de você, quais são os principais recursos que você consegue obter êxito. Por exemplo, esse caso do Paulo aí, onde ele fez o abdominal, ele acredita que fez corretamente, só que o fiscal não computou. Esse é um tipo de situação que é possível ser revertido por meio de recurso? Esse caso do Paulo, para mim, é um dos casos mais favoráveis para a gente conseguir a reversão, tá? Porque aí é um erro técnico, tá? É um erro de análise, então é um erro mais subjetivo, e aí a banca examinadora vai reavaliar. Tá? Óbvio que a gente tem que saber fazer um bom pedido de um recurso, não é chegar e falar, eu tenho certeza que eu fiz corretamente. Não é bem por aí que a gente vai discorrer, né, no recurso administrativo. Mas, como ele fez mais repetições do que deveria fazer, e ele entende que ele foi prejudicado, eu consigo elaborar um recurso. Eu sempre digo isso para o candidato, né? O que é importante? A gente convencer a banca examinadora a olhar o vídeo. Porque tu sabe que são muitos candidatos que entram com recurso. Então, um recurso mal feito, mal elaborado, às vezes não é nem apreciado pela banca. Eles não têm nem vontade, nem curiosidade de ver. E qual garantia que a gente tem que eles vão olhar o teu vídeo? Então, a gente saber despertar a curiosidade de uma maneira correta é interessante. Nunca confrontar
a banca. Nunca dizer que o examinador agiu de má fé, que não gostou da minha... Eu falo muito isso às vezes para mim. Ah, o examinador não gostou da minha cara e tal. Ou ele, né, ele não, tipo... Ele agiu de má fé. Não é por aí que a gente tem que trabalhar. Nosso trabalho é um trabalho técnico. A gente tem que fazer com que a banca organizadora aprecie e olhe com bom senso, né, o pedido. Então, isso é muito importante. Outra coisa, o examinador ele tem um lapso de tempo muito pequeno para fazer uma avaliação. Então, sim, ele é passivo de equívoco. Mas a gente não pode chegar e pontuar que ele agiu de má fé. A gente tem que dizer, né, que houve equívoco na análise. Então, assim, por quê? Porque é um lapso de tempo que o avaliador tem, né, para fazer. Então, ele comete um erro, ele olha para o lado, ele conta uma repetição e se atrapalha na segunda repetição. Acontece muito isso, porque ele fala depois ele fala 2, quando ele vê, ele já se perdeu, porque o candidato... Né? Então, acontece erro do examinador, mas a gente tem que saber pontuar isso, entende? E outra coisa que o candidato não entende, que a gente usa muito a favor, eu gosto muito de usar, são repetições padronizadas. Então, assim, ó, quando a gente tem a disponibilidade de vídeo, fica mais fácil de fazer um recurso administrativo, porque daí eu pego repetições que foram validadas com repetições que não foram validadas e consigo fazer um padrão. Ó, houve um padrão, a gente trabalha direitinho na estrutura. Mas é difícil a gente conseguir o vídeo, né? Tu sabe que o vídeo é só com uma ação judicial, com pedido judicial. São raras as bancas que liberam o vídeo antes para a gente poder fazer uma defesa para o candidato. Porque normalmente o candidato ele tem que fazer uma defesa de cunho próprio, né? Ele tem que abrir lá o e-mail ou abrir a área da banca que organizou e ele tem que fazer. E o que a gente faz? No meu caso, eu ajudo a elaborar esse recurso de uma maneira mais correta, para o candidato errar o mínimo possível no pedido dele. E eu sempre costumo falar que existem padrões que funcionam melhor. Não é que a gente vai ludibriar, enganar, não. É uma linguagem mais apropriada, um pedido mais correto para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Que é o quê? É a contagem dessas repetições que não foram validadas. Né? Que nem tu. Tu já tem argumentos que tu usa, né? Situações que tu usa que tu sabe que é o caminho que o juiz vai analisar. Pô, eu vou fazer esse pedido que é o pedido correto, não é verdade? Então, assim, às vezes o aluno ele se perde. Ele fala que ele tem certeza que fez correto, que o examinador errou na avaliação. Então é uma coisa estranha, porque daí a banca vai ver assim, peraí, o examinador é um formado em educação física. E, será que ele errou mesmo? Tu está dizendo que ele errou como? Tipo, que certeza que tu tem? Daí, o que vai acontecer? A banca examinadora, ela já vai olhar o teu vídeo meio assim, tipo, vai tentar achar erros, né? Porque tu tá agindo sendo um pouco duro no pedido. Então, eu sempre digo para o candidato, tenha um cuidado especial no pedido. Eu tenho certeza que quando tu faz um pedido para o juiz, né? Tu faz um pedido correto, né? Tu não é agressivo, não é... E eu vejo que o candidato ele se sente muito lesado. E eu entendo isso, né? Eu respeito, porque às vezes ele se sente lesado. Por quê? Porque o candidato do lado fez de qualquer jeito e passou. Porque o examinador do lado tem um critério diferente. Os examinadores têm critérios diferentes. É que nem um juiz de futebol. Um juiz dá uma falta, o outro juiz não dá uma falta. O jogo segue, não é verdade? E são 2 juízes da FIFA, da Copa do Mundo. E isso acontece no TAF. Só que como que a gente vai provar que o rapaz do lado fez de qualquer jeito? Só se a gente tiver vídeo. Porque se eu falar isso no recurso administrativo, vai soar prepotente, não vai soar legal, porque eu vou falar sem ter o vídeo, né? Vai ficar estranho, talvez nem vai ser apreciado esse recurso, entende? Porque a linguagem que foi utilizada não foi uma linguagem muito apropriada, eu entendo que não funciona bem, eu vejo que eu ganho muito mais recursos com uma abordagem mais tranquila, mais suave. Sim, tem uma abordagem menos agressiva, né, para a banca examinadora. Sim, então essa parte de recurso administrativo é até importante a gente diferenciar da parte judicial, porque na parte administrativa você está entrando com recurso contra a própria banca, então você tem que ser mais suave em relação à abordagem com a banca e não ser tão agressivo, né? Já na ação judicial a gente já é um pouco mais agressivo de falar, agiu com isso, agiu com ilegalidade. Quando ela não disponibiliza, por exemplo, o vídeo, ela está ferindo princípios como, por exemplo, o princípio de ampla defesa, contraditório,
Porque como é que o candidato vai se defender ali perante o próprio recurso administrativo ou perante a justiça se não tem um vídeo mostrando que ele fez o exercício corretamente? Então, o candidato ele fica ali de mãos atadas, né? A quem ele vai recorrer, a quem que ele vai buscar ali para trazer fazer ali que a banca agiu incorretamente, porque a banca examinadora, é até importante ressaltar isso, que ela não é absoluta. A banca examinadora, ela não é dono da verdade. Apesar de ela ter uma presunção de legitimidade, que a gente fala, os atos administrativos têm uma presunção de legitimidade, aquele ato administrativo, se ele for ilegal ou injusto, ele pode sim ser reformado na justiça. E o Poder Judiciário ele tem que intervir nesse tipo de situação. A gente está recebendo várias perguntas aqui, Christian. Vou trazer a pergunta aqui do Jason Ferreira. Ele ficou por causa de 3 abdominais. Ficou por 3 abdominais. Nas minhas contas, ele disse que fez 39 abdominais de remador, mas deram só 36. Olha só, ele fez 39, computaram apenas 36. E também teve 4 horas de atraso. 4 horas de atraso para realizar o teste. Esse atraso dificultou muito o abdominal por conta que estava de estômago vazio. Então, isso aí com certeza compromete e com muitas dores no estômago. Você como especialista, né, nessa área de concursos envolvendo essa parte do recurso administrativo, até mesmo a experiência que você tem aí acompanhando os candidatos. Quando uma banca examinadora ela atrasou, por exemplo, por 4 horas o teste do candidato, isso não compromete o desempenho físico, isso também não pode repercutir na via judicial, demonstrando que faltou a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação do teste pelo atraso do tempo, e isso aí gerar até mesmo uma nulidade no próprio teste físico, né? Um atraso deste 4 horas, de proporcionalidade, e deixa o candidato totalmente preparado para o exercício físico, né? Ali na realização do TAF. Qual que é o meu entendimento Christian? É que o candidato foi prejudicado, tá? Com certeza, 4 horas é absurdo. Só que tem um detalhe importante, tá? Tipo, a chance de num recurso administrativo, usar esse tipo de argumento e ter sucesso é muito baixa. Por quê? Que nem porque eu falo isso, porque assim, no caso dele, 3 abdominais, é muito mais fácil reverter a parte técnica, que ele ganhar os abdominais, do que a gente reverter a questão de atraso. A gente pode pontuar que houve um atraso e que a gente, né, pode pontuar, mas a gente não pode dizer assim, falar que eu quero ganhar os abdominais porque foi muito atrasado, eu tive prejuízo. Não, a gente tem que pontuar o atraso para mostrar para a banca que houve prejuízo, mas que a gente fez os abdominais, que a gente acredita que fez no padrão, que seguimos num padrão legal. Tal. Por quê? Porque daí a gente dá uma cutucada na banca de uma maneira tranquila, para eles entenderem, pô, ele não foi agressivo, ele falou que houve atraso, que teve prejuízo, e vamos analisar aqui o abdominal dele, você entende? Aí o cara vai... Agora tu não, tu pode ser muito mais agressivo numa ação judicial por causa disso. É que nem eu costumo falar, não é porque a banca bota o pessoal para correr num sol de 31 graus que tu vai argumentar isso num recurso administrativo que tu vai ganhar. Não, eles botaram porque eles quiseram colocar. Eles assumiram o erro deles. E eles não vão... reverter num recurso administrativo. Por quê? Porque eles sabem, depois vai dar problema, pessoal, mas a gente tem o jurídico para tentar tomar conta disso. Eles assumem o erro. É incrível, porque sabem que está errado botar um pessoal para correr meio-dia, 2 da tarde, né? E eles fazem isso. E o candidato passa por uma situação ruim, que eu vejo que é um prejuízo para o candidato, né? E aí ele vai lá, reprova, a gente vai tentar recorrer no administrativo, mas é um tipo de argumento difícil de reverter administrativamente, porque a banca meio que ela assume o erro e depois ela não quer. Porque se ela reverter para aquele candidato, ela tem que reverter para todo mundo, porque é uma ação estrutural, de horário, não é algo pontual técnico. Agora é diferente no teu caso. Tu entrou com uma ação judicial porque aconteceu um prejuízo de verdade. Eu tenho várias referências de estudos que os candidatos perdem muito desempenho no calor, tá? Pega uma turma que vai correr às 8 da manhã, 9 da manhã, e pega uma turma que correu às 2 da tarde, com 15 graus a mais. Né? Um correu com 20 graus, o outro correu com 31 graus. Olha a diferença que é. Olha o prejuízo que esse candidato teve, né? Em relação ao outro. E aí ele reprovou por causa de 20, 30 metros. Mas, infelizmente, dificilmente eu vou conseguir ganhar no administrativo por causa disso. Mesmo eu tendo um argumento muito bom. Entende? Mas a gente tem que tentar. Mas no teu caso, a chance ela fica muito maior de ganhar.
Por quê? Porque a gente tem argumentos bons que eles agiram de má fé, que eu digo assim, não foram igualitários, não agiram com bom senso, com justiça com o candidato, atrasaram muito, botaram no sol, uma turma foi bem beneficiada, aí o candidato reprovou por 20 metros, se tivesse numa temperatura mais amena, ele teria passado tranquilamente, que o desempenho dele teria sido melhor. Eu costumo falar para os alunos, uma maratona, tu nunca consegue recorde das maratonas, é tudo com de 15, de 8 a 15 graus. Quando tem 20 graus, ninguém mais bate recorde de maratona. E tu não vê nunca um recorde a 25 graus. Por quê? Porque o desempenho dos profissionais cai muito. Imagina de um candidato, quanto que cai o desempenho. Eu tenho números para provar cientificamente que cai bastante. Então, assim, ó, os candidatos são prejudicados, de verdade. Mas, num recurso administrativo, é difícil de reverter esse tipo de situação. Eu consigo ganhar muito na barra, consigo ganhar muito no abdominal. Eu digo muito no sentido que dá para reverter esses casos. Flexão de braço. Agora, tem outros casos que são bem complicados, que é esse caso que a gente estava mencionando, de horário, de sol forte, de, por exemplo, tem vários detalhes, entende, que são mais estruturais. Uma barra, por exemplo, que foi mal, uma barra com uma circunferência muito ruim, que prejudicou o candidato. É muito difícil de reverter no administrativo. Porque o pessoal às vezes bota borracha, né? Bota uma borracha na barra lá e atrapalha a aderência. O pessoal se sente desconfortável porque não está acostumado com a barra daquele jeito, né? E não está escrito isso no edital. Aí para recorrer é muito mais difícil no administrativo. Então tem casos que administrativamente se tornam bem difíceis, mas que no judicial dá para reverter. Eu quero pontuar mais um detalhe importante que a galera vai gostar. Por exemplo, muitos candidatos são militares. E aí eles querem botar no recurso administrativo que já são militares, né, que já participaram de vários TAFs, que tipo, participam de TAF no cargo deles. E eu sempre falo assim, não é interessante colocar isso, porque vai soar prepotente no recurso administrativo. Por quê? Porque é técnico. Eles querem ver se tu fez a barra, se tu fez a flexão. Agora, tu falar que tu é militar não vai reforçar um recurso administrativo. Agora, numa ação judicial, sim. Se numa ação judicial ele tem 10 anos de militar, tem 5 anos de militar, é um militar padrão, ele já fez TAF, tu vai lá e vai alegar, né, numa ação judicial, o juiz vai apreciar, pô, esse cara é militar, esse cara já fez TAF, é um cara, aí por causa de uma repetição, é diferente, entende? Numa ação judicial, isso tem força, na minha opinião, o cara ser militar, mas num recurso administrativo não, porque tu está reclamando para uma banca que está organizando um TAF. E isso não tem um valor, né? Não tem um valor que tem o peso que tem numa ação judicial. Então, são argumentos diferentes, né? Argumentos para o administrativo é uma outra perspectiva do que em relação aos argumentos da ação judicial. Esse caso mesmo do Jason e do atraso, isso pode gerar até a nulidade do TAF para o candidato. É até importante destacar que a decisão judicial que reconhece, às vezes, uma ilegalidade no TAF, ela não vai gerar uma repercussão erga omnes. O que é isso? Uma repercussão para todos, mas somente interpartes. O que é interpartes? Somente para os candidatos que entraram com a ação. Então, o candidato que entrou com a ação, que foi reconhecida ali uma irregularidade no teste que ele executou, ele pode ser considerado ou apto, tem essa situação de ele é considerado apto e prossegue nas demais etapas do concurso, e tem a situação de ele ter o direito de refazer o TAF em condições adequadas, principalmente se a banca ela descumpre itens do edital, ou ela fere princípios legais, princípios constitucionais. Essa questão de atraso, ela gera ali pode gerar, inclusive, uma nulidade, e o candidato ter o direito de refazer o teste físico em condições adequadas. Tem uma outra pergunta aqui da Daniele, ela está perguntando sobre o TAF da PPMG, né, da Polícia Penal de Minas Gerais, que é um TAF aí que gerou bastante repercussão aí para o pessoal. A banca, no primeiro TAF, ela disponibilizou o cronômetro no final da pista. Olha que pergunta interessante, ela disponibilizou o cronômetro no final da pista. Porém, no segundo TAF, eu achando que teria um cronômetro, não levei um relógio, e aí não teve o cronômetro ali para a pessoa poder ter um acompanhamento, né? Então, assim, é uma situação que a gente pergunta, será que pode ser questionado alguma irregularidade? Tudo tem que ser analisado de acordo com o edital. Se no edital tinha uma previsão que deveria ter determinados instrumentos, determinadas condições dos equipamentos, das ferramentas para serem utilizadas ali na hora do TAF, se no edital tem determinada previsão e a banca
descumpre essa previsão no edital, a banca está agindo com ilegalidade. Por isso que é importante a gente ater o edital, né? Porque se você se atenta ao edital, e a banca ela tem que cumprir os regramentos de acordo com o que está estabelecido ali, e não só o que está estabelecido no edital, porque tem muitas situações onde a banca ela tem que cumprir princípios constitucionais, princípios maiores. Muitas vezes tem até exigências que constam no edital, que são exigências abusivas, exigências ilegais, inconstitucionais. Então, por exemplo, teve uma situação bem específica envolvendo candidato, por exemplo, PCD, pessoa com deficiência na hora de fazer a barra. Existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal onde fala que o TAF ele tem que ter uma adaptação ali para a necessidade do PCD, da pessoa com deficiência. E a banca estava exigindo que no abdominal o candidato tivesse uma pegada específica e não fez uma adaptação porque o candidato, devido a alguns problemas que ele tinha na mão, ele só conseguia pegar de uma outra forma, né, para poder fazer o abdominal. E aí esse candidato ele conseguiu na justiça o direito de refazer o TAF com condições adaptadas ali para ele poder fazer dentro de umas condições que ficasse adequado à situação da deficiência dele. Então são situações bem interessantes. Tem uma outra pergunta sobre esse da PPMG, né, do RETAF, que o pessoal está chamando, né, o que dizer em relação a quem foi aprovado no primeiro TAF e reprovado no RETAF da PPMG? É uma pergunta aí que os candidatos estão fazendo. Esse aqui é do Femarins, Marins Reis. Ele perguntou sobre a questão do RETAF aí da PPMG. Eu tenho o meu posicionamento jurídico sobre essa questão aí. Eu vou comentar e depois eu tenho certeza que tu vai dar mais qualidade. Com certeza esse candidato foi prejudicado, porque ele passou no primeiro e aí, num segundo, ele teve um prejuízo, né? Porque ele reprovou no segundo. Óbvio que ele, na teoria, ele poderia ter mantido o preparo e tal para passar no segundo, mas ele passou no primeiro. Mas, é óbvio, né? Tem que respeitar a questão, jurídica. Eu acho que tu vai saber opinar um pouco melhor sobre essa questão. Para mim, ele passou. É diferente do candidato que reprovou no primeiro TAF, né? E aí teve um segundo TAF, e aí ele teve algum prejuízo no segundo, enfim. Né? Aí a gente pode entrar com recurso. Mas nesse caso, por exemplo, o recurso administrativo, ele tem valor muito baixo, para não falar nada. Por quê? Porque ele fez um RETAF e reprovou. Aí a gente vai comentar que ele passou no primeiro. Olha só o argumento. Não, o argumento tem que ser em cima do teste que ele reprovou. Né? O recurso administrativo não pode ser em cima do primeiro TAF que ele fez. Né? Eu não posso falar do primeiro TAF. Eu posso ser, ele passou no primeiro. Mas isso não tem força, porque um novo TAF foi feito. Agora, eu estou falando da parte administrativa. Eu não estou falando da parte jurídica, que é o que tu vai entrar agora nessa questão. Administrativamente, a gente tem que recorrer do que ele reprovou. Se foi no abdominal, o que aconteceu? Vamos tentar reverter esse caso administrativamente. Mas eu pontuar que ele passou no primeiro TAF, na minha opinião, a banca não, ela não vai valer, porque tudo que foi feito foi anulado, né, para a banca. Agora é diferente numa questão judicial. Eu entendo que tu já pense judicialmente, né, na esfera judicial diferente de mim, porque já pode mudar um pouco o contexto da situação. Bacana. Essa questão da PPMG é uma questão até complexa, porque é uma questão nova que surgiu. Vou até recapitular para o pessoal o que aconteceu na Polícia Federal de Minas Gerais, que o Ministério Público ele entrou com uma ação porque ele recebeu algumas denúncias de que preparadores físicos de alguns candidatos passaram a ser examinadores ali, né? Coordenadores. Então, foi detectada uma certa irregularidade ali, e aí o Ministério Público entrou com uma ação e a juíza lá de Belo Horizonte reconheceu que havia uma certa ilegalidade e declarou o TAF integralmente como anulado, né? Declarou anulado ali o TAF. Houve tentativas de recursos aí do pessoal que não conseguiu essa questão aí do TAF, de tentar reverter para manter o TAF, e o TAF foi anulado. E aí alguns candidatos foram refazer o TAF novamente. É por isso que o pessoal chama de RETAF, né? Fazer o TAF novamente ali, um novo TAF no concurso. Qual que é o nosso entendimento a esse respeito? No mundo jurídico, o mundo jurídico ele não é matemático. Ele não é um mundo exato. Ele não é um mundo igual na matemática, ele é 1 mais 1, 2, porque às vezes uma situação específica, você tem situações de candidato no mesmo caso que juízes vai dar entendimentos diferentes. E é isso que
especificamente sobre esse TAF, existem vários argumentos para demonstrar que houve um tipo de ilegalidade. Por exemplo, a gente não pode afirmar que a pessoa que foi reprovada no segundo TAF e foi aprovada no primeiro TAF, que ela vai conseguir na justiça ter uma decisão favorável. Eu vou citar alguns casos de pessoas que já conseguiram decisões favoráveis, nesse caso da PPMG. Candidato, por exemplo, que fez o primeiro TAF, ele foi aprovado, ele conseguiu a aptidão ali, só que depois do TAF ele tinha uma cirurgia para fazer. Aí ele fez uma cirurgia em novembro, dezembro. E aí ele já estava pós-cirúrgico ali, não tinha condições de fazer o TAF. Ele entrou com uma ação judicial, conseguiu na justiça o direito de refazer o TAF, só com uma data mais para frente. Ali para a segunda quinzena de fevereiro, esse candidato conseguiu. Teve vários candidatos que teve lesões, que teve algumas particularidades, que em decorrência dessas particularidades e em decorrência dessa retaf, dessa reaplicação do TAF, não teria condições de realizar o TAF, conseguiu na justiça o direito de fazer depois esse TAF. Agora, em relação aos candidatos que foram aprovados, o pessoal ainda está entrando com ações na justiça. A gente ainda não tem nenhuma decisão específica, pelo menos eu não tenho conhecimento de alguma decisão específica, já reconhecendo algum candidato que foi aprovado no primeiro TAF como apto. Até porque, por mais que o primeiro TAF tenha sido anulado, a gente tem que analisar as condições que houve essa anulação. Ah, por que foi anulado? Porque alguns avaliadores físicos de candidatos foi examinador ali da banca. Só que não ficou comprovado que aquele candidato específico se beneficiou dessa situação. E se ele foi apto no TAF, se ele demonstrou aptidão para o TAF, naquele respectivo TAF, pode-se alegar na justiça, é importante ressaltar isso, não perante a administração pública, mas perante o judiciário, demonstrar que o candidato ele conseguiu uma aptidão ali para o respectivo cargo, demonstrando que ele tem aptidão para o cargo, demonstrando que ele conseguiu. Então, essa é uma argumentação possível, mas não necessariamente que vai ser concedida. É uma argumentação possível. Uma outra argumentação que também intervém é que deu um prazo muito curto, salvo engano, um prazo aí de menos de 15 dias, 15, 20 dias aí, entre a decisão da juíza e a realização do TAF. E a gente sabe que para preparação do TAF, candidatos aí que já tinham sido aprovados no TAF, né, deixou de ficar estudando, então fere o princípio da segurança jurídica, fere o princípio da previsibilidade do tempo razoável para a realização do TAF, porque a gente sabe que o TAF ele tem que ter uma previsibilidade ali de quanto que vai acontecer, até para o candidato se preparar para aquele concurso. De repente, uma decisão é proferida e aí o recurso não é procedente, de repente esse TAF é aplicado 15, 20 dias depois, num prazo muito exíguo. O candidato ele pode alegar esse argumento. Então, são apenas argumentações possíveis de serem realizadas e vai depender do judiciário se vai acatar ou não. Algumas situações o judiciário acata e outras não. Então, assim, cabe o candidato ali correr o risco, né, de entrar com alguma medida para tentar reverter ali a sua inaptidão. E o recomendável não é questionar de forma abstrata o TAF, mas questionar, às vezes, o exercício, igual o Christian comentou. O exercício pontual que a pessoa foi reprovada, questionar essa reprovação nesse exercício, se houve alguma irregularidade, se houve alguma ilegalidade ali, para o candidato ter o seu direito reconhecido. No caso da PPMG, eu acho importante porque tem os vídeos gravados, talvez, do primeiro TAF. E se o candidato conseguisse judicialmente analisar essa situação, é muito fácil de ele comprovar que ele não teve benefício nenhum, que ele não teve, no caso, o benefício de o examinador passar ele de qualquer jeito, você entende? Porque a questão não é nem ter sido o teu examinador ter te treinado, não é? Para mim, a pior questão é ter gente ter sido beneficiada de uma maneira injusta. É tipo, aquela pessoa que não tem preparo, que não está pronto, e aí o examinador fala assim, não, esse aí é meu, deixa que eu vou avaliar. Mas, na verdade, é uma pessoa, às vezes, que pagou pro profissional de educação física, e ele vai lá e passa de qualquer jeito aquela pessoa, sabe? Fez mais ou menos e passou. Então, na verdade, eu penso que, obviamente, que não deveria, isso é totalmente errado. Eu, como profissional de educação física, preparar e julgar, né? Não está totalmente errado. Só que tem um detalhe, se eu preparar e chegar lá no dia e o cara fez tudo certinho, não vai ter problema nenhum. Não houve problema nessa situação, entre aspas, né? Não houve, porque ele fez certo. Então, se o candidato conseguisse os vídeos, que eu acho que vai ser uma coisa mais complexa, nesse caso, como tu falou, é algo novo,
daria sim para, lá no primeiro TAF, conseguir, né, reverter essa situação. E assim, a PPMG foram 2 mortes, né? 2 mortes que aconteceram, né? Tipo, é uma coisa assim, surreal o que aconteceu nesse caso. Infelizmente, está acontecendo em muitos estados, né? O pessoal, principalmente na parte da corrida, que é o último teste, que é um teste que exige muito esforço físico. Eu sempre costumo falar que na barra, tu vai subir na barra, se eu falar, doutor, faz 5 barras para mim, tu diz, Cristian, só consigo fazer uma, eu acho, né? 2. Aí tu vai tentar a terceira, no máximo vai acontecer, tu vai machucar o ombro. Não é verdade? Tu não vai morrer. Aí, por exemplo, tu vai tentar fazer abdominal, o abdominal vai travar, tu não vai conseguir, tu não vai falecer porque tu não conseguiu fazer um abdominal. Né? A musculatura é uma questão muscular, é diferente da corrida. O pessoal na corrida, eu costumo falar que o pessoal, tipo, dá a vida, né? A pessoa, tipo, já tá ali no calor, ela acha que ela dá tudo, ela vai para a morte, ela tá passando mal, ela tá cambaleando, ela não tem mais noção do tempo, e aí acontecem as fatalidades. Pode ter certeza que 99% é na corrida. Né? E é por esses fatores fisiológicos, que é diferente de fatores muscular, que é uma barra, que é um abdominal. Até vou dar uma dica aqui para o pessoal, abrir esse ponto que eu acho interessante rapidinho, que, por exemplo, a corrida de 12 minutos poderia ser substituída pela corrida de vai e vem, que ela é por estágio. Então, quando o candidato ele não consegue, tem um bip a cada 20 metros ali, ele não conseguiu bater um estágio, que vai aumentando a velocidade gradativamente, ele tem uma advertência. E quando ele tem a segunda advertência, que ele não consegue o outro estágio, ele está eliminado. Por quê? Porque daí não vai acontecer isso. Por exemplo, enquanto ele estiver dentro do objetivo, ele está conseguindo, ok, porque vai gradativamente aumentando a velocidade nesse teste, que é o teste de ioiô teste, que a gente chama, que é onde vai e vem. Na corrida de 12 minutos, o aluno ele pode caminhar muitas vezes, ele pode correr que nem um louco, ele pode parar muitas vezes, até parar um pouco. Então, tipo, é muito complicado esse teste, porque às vezes a pessoa não está sem condição nenhuma física, tu está vendo, e tu não pode fazer nada. Tu está vendo que assim vai dar problema, né? A gente vê alguns vídeos tristes, a pessoa cambaleando, e não pode acontecer isso, entende? Então, eu estou dando, por exemplo, um exemplo do que poderia ser feito. Isso já é feito em alguns estados. Né? Óbvio que o pessoal tem que se preparar, tem que fazer um teste de cardiopulmonar, ir no médico antes para saber, porque esses casos podem ter sido casos pontuais, né? De algum problema que o candidato tinha, quando ele não fez um teste, né, doutor? Ele não se preparou, ou não se preparou bem antes, negligenciou essa etapa. Infelizmente acontece isso. Eu não estou falando que esse caso aconteceu, nesses casos, mas acontece, o candidato deixa muito para a última hora a parte do TAF. Então tem que ter esse cuidado aí. Vamos lá, mais alguma pergunta boa aí para nós? O André Felipe aqui, ele trouxe um questionamento. Ele falou o seguinte, que no caso dele, ele fez o concurso da PMGO, Polícia Militar do Estado de Goiás, e passou mal, não conseguindo concluir o restante das etapas. Quais as chances de reverter o caso? Ele passou mal. O que acontece, André? Essa é uma pergunta interessante, porque tem que ser analisado os fatores que levou você a passar mal. Porque o candidato, por si só, passar mal ali durante e ali é por causa do condicionamento físico dele, está eliminado. Agora vai depender do contexto. Por exemplo, a gente conseguiu algumas decisões judiciais favoráveis na justiça por lesão ao princípio da economia. Candidato, por exemplo, que foi fazer o TAF meio-dia, 1 hora, 2 horas. É até interessante que na legislação do DF, do Distrito Federal, para a aplicação de teste de aptidão física, eles estabelecem um horário. Esse horário do almoço, né, que é o horário mais quente ali do período, é impedido de realizar os TAFs. É uma questão interessante. Então, depois ali, salvo engano, até 11 horas da manhã, depois volta às 3 horas da tarde, volta para realizar os TAFs. Eles dão uma parada ali entre meio-dia, 1 hora, 2 horas, depois volta para 3 horas. Então, é uma situação interessante, por quê? Porque dependendo do motivo pelo qual você passou mal, às vezes você passou mal porque você fez um teste de corrida, por exemplo, meio-dia, 1 hora da às vezes atrasou muito, como tu falou, atrasou muito. Aí ele passou mal por causa de fatores que a banca colocou. A banca, na verdade, teve culpa nesse problema. É como tu falou, se ele passou mal, mas não houve fatores externos que a banca, né, tipo
fez, aí é mais difícil de reverter, não é verdade? Porque a banca não teve culpa, né? Na verdade, sobre ele não ter passado bem. Óbvio que talvez dê para te reverter judicialmente, dependendo da situação, dependendo do boletim médico, dependendo da situação, pode ser que ele tenha uma chance de fazer. Mas com certeza, se houve atraso, né, se colocou em um horário inadequado, aí a chance de ele conseguir fazer uma reversão judicial, eu falo isso judicial, porque no administrativo, eu não estou aqui para elogiar nenhum candidato, né, doutora? A gente quer o melhor para eles. Muitas vezes eu nego, eu digo ao candidato, olha, eu não vou fazer o teu recurso administrativo, porque assim, ó, a chance é praticamente zero, é zero. Eu posso fazer se tu tens intenção de entrar judicialmente. Porque se tu tenta, aí tu tem chance lá no judicial de ganhar isso aí. Porque eu penso assim, ó, hoje um candidato falou para mim que faltou 480 metros na corrida. E ele queria entrar administrativamente. Aí eu falei para ele assim, tá, mas o que aconteceu? Ah, estava muito quente, estava um sol muito quente, 31 graus. Ele falou, olha só, a gente pode entrar administrativamente, tá? Mas a tua chance, eu não vou dizer que é zero, mas é muito próxima de zero. Porque faltou meio quilômetro. Então, assim, eu disse para ele, mas judicialmente, se tu conseguir comprovar que estava muito quente, que teve turmas que entraram às 8 da manhã, e que teve prejuízo, aí sim, judicialmente a gente pode. Eu vou entrar com um laudo, um parecer dizendo os prejuízos que tu teve por tu ter corrido a 31 graus, tu vai ter que comprovar que estava a 31 graus, né, que a sensação térmica estava a 40 graus, ele comentou. Então, se a gente conseguir isso no judicial, aí para mim as chances dele aumentam bastante. Vamos supor que comigo é 1% de chance, tá? E contigo já pode aumentar para 10% de chance. Se o candidato quer aquele emprego, o salário é muito bom, né, ele quer aquilo ali, vale a pena. Às vezes o candidato tem condição de entrar judicial e pode ganhar. Mas eu também tenho que ser sincero com ele. Pô, faltou meio quilômetro para esse candidato, entende? É diferente. Quantos casos tu pega de candidatos que faltaram 5, 10 metros? E aí tu vê assim, poxa, 10 metros. E esse candidato pegou a raia 2, a raia 3. Tu viu que ele teve prejuízo mesmo. Aí, judicialmente, é bem mais fácil de a gente reverter uma situação dessas. E no administrativo, infelizmente, é mais difícil de reverter. Eu sou bem sincero. Pensa na questão judicial, eu já falo. Essa ação é uma ação que judicialmente as suas chances são maiores. Eu gosto de deixar bem claro para o candidato, para ele já se preparar para essa situação. Mas ele tem que esgotar, né, o recurso administrativo. Ele não pode pular a etapa, né? Ele tem que tentar. Exatamente. Tem um outro questionário aqui, Christian, falando sobre... O candidato comentou aqui que o TAF dele só tinha uma espécie de colchonete que dava para colocar só as costas e a mão batia direto no chão, por ser muito pequeno, e aí isso machucava a mão dele quando fazia o abdominal, né? Fazia ali o abdominal. Então, vamos comentar um pouco sobre as condições do ambiente, né, para realizar o TAF. Inclusive, por exemplo, eu já tive situações onde o mesmo concurso sendo aplicado em cidades diferentes ali, o teste físico, e usando até ambientes diferentes, por exemplo, concursos de âmbito federal, né? Por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, PRF, Polícia Federal. Então, realiza em ambientes diferentes, e alguns lugares, por exemplo, eles realizam numa Rio Grande do Sul, por exemplo. Rio Grande do Sul, uma temperatura bem boa aqui, numa pista top lá da Ubra. Sim. Aí o cara lá no Nordeste tá 35 graus, um saibrão, tá horrível a pista, né? Totalmente assim, injusto, né? Sim. Então, assim, além de ferir o princípio da isonomia, porque você tem candidatos fazendo o teste ali em ambientes específicos. Lembrei de uma situação bem interessante, envolvendo prova de natação da Polícia Federal, onde alguns candidatos conseguiram na justiça o direito de refazer a natação, porque foi reprovado ali, principalmente em decorrência da temperatura da água, porque em alguns lugares eles estavam fazendo o TAF da natação, onde regulava ali a temperatura da água, né? Tinha aquecimento ali na piscina. Em outros lugares não, em outros lugares muito frios, por exemplo. E às vezes entrava e não podia aquecer. Eu cansei de ver situações que o candidato não pode aquecer na água. Como que não pode aquecer e entrar numa água fria? Ele vai tomar um choque térmico. A musculatura vai dar uma contratura muscular. Então, as chances de esse candidato ter problema numa natação nessa situação,
numa água gelada é muito grande, de o cara não conseguir desempenhar bem, né? Porque ele não pode, e não pode, eu tenho certeza que na maioria das vezes não pode nem aquecer na água ali, fazer um aquecimento, né, como tu mencionou. Eu vou falar sobre o candidato ali do abdominal, também vou dar minha visão. Lembra que tu falou da mão batendo? Assim, ó, é inadmissível, tá? O candidato tem que bater, porque ele tem que bater com dorso na mão, no abdominal remador, ele tem que bater, ele tem que marcar, ele vai machucar os dedos, vai machucar a mão, tá? E isso causa um dano muito grande para o aluno, para o candidato. Ele pode depois ter que fazer uma barra, e tem um prejuízo na barra, né? Ele tem que fazer uma barra com a mão machucada, ele pode machucar a mão e dói, e aí o que acontece? Ele pode quebrar um dedo e tal. Então, assim, ó, ele não tem cabimento, só que tem detalhe. No recurso administrativo, é muito difícil de a gente reverter essa situação. Então, eu sempre costumo falar para o candidato, ó, vamos entrar na parte técnica, porque a gente comentar isso administrativamente, falar, a gente pode falar pontualmente para eles se sensibilizarem para analisarem teu vídeo. Mas tu não vai conseguir a reversão por causa que a tua mão bateu no chão. Agora, é diferente da tua situação judicial. Eu sempre costumo falar que são âmbitos diferentes. Ali não houve injustiça. Por quê? Porque o candidato teve que segurar a velocidade na volta para não bater a mão muito forte, porque senão ele ia quebrar o dedo. E aí isso fez com que a velocidade do abdominal dele fosse mais lenta e ele não conseguisse atingir o objetivo que ele precisava. Então, no judicial, isso já muda totalmente a questão, a visão. Agora, administrativamente, eles não vão dar repetições a mais se tu não fez. Porque eles vão dizer assim, não, tu não bateu as repetições que tinha que bater, tu fez 36 e era para fazer 38, tu só fez exatamente 36. Né? Mas judicialmente a gente consegue uma reversão. É muito provável numa situação dessas, porque o candidato teve que se segurar. Muitas vezes o candidato tem que escolher ou bater a mão ou bater as costas e a cabeça, às vezes, no chão. Tu imagina, tu tem que segurar muito a tua velocidade para não bater a nuca no chão, porque tu deveria fazer o abdominal num tatame, num piso emborrachado, onde seria apropriado para te poder usar exatamente a velocidade do movimento, né? Porque tu tem 1 minuto para fazer um número alto de abdominais. E aí, se eles colocam tu numa situação dessas, é natural. O nosso corpo, ele faz uma autodefesa, né? Tu não vai te atirar num lugar que tu está vendo que tu vai machucar a tua cabeça, que tu vai machucar a tua mão. Por mais... é uma questão de defesa nossa, né? É biológica, fisiológica, né? É natural isso. Tu vai diminuir um pouco a velocidade da batida e tal. Isso provavelmente pode te prejudicar mais na frente. Mas num recurso administrativo é difícil de reverter essa situação. Então, aí eu já alerto o candidato, ó, pensa na questão judicial, porque vai ser muito difícil, né? E eu digo, a gente conseguir reverter. Então, vários casos no administrativo é bem possível a gente conseguir. Mas existem muitos outros que aí no âmbito judicial ele tem uma força bem maior de reversão na parte, né, contigo, no caso. Sim. O Paulo ele fez um comentário aqui, ó, no recurso administrativo já posso solicitar o vídeo da avaliação ou devo pedir que a própria banca revise? É interessante essa de solicitar o vídeo. É até importante no recurso administrativo a pessoa solicitar o vídeo, por quê? Porque se tiver a negativa, já tem a negativa para utilizar na via judicial para poder demonstrar ali para o juiz que a banca não disponibilizou o vídeo e que o candidato tentou, até mesmo por meio do recurso administrativo, a solicitação do vídeo e através dessa solicitação a banca negou, mostrando ali que a banca está ferindo a ampla defesa, o contraditório ali do candidato. Então é uma questão interessante aí, discussão interessante a ser analisada. Christian, para a gente finalizar aqui, vamos conversar aqui de 2 ou 3 casos de questões assim, de questões práticas mesmo, de que candidato conseguiu reverter na justiça. Eu vou trazer um caso interessante de impulso horizontal. Um caso de impulso horizontal, onde a candidata, no próprio recurso administrativo dela, ela entrou demonstrando que ela, na aterrissagem dela, né, ela caiu na linha. Então, estava depois da linha. Só que o que acontece? No edital, ele não foi específico a respeito dessa aterrissagem dela, se pegasse na linha, se seria eliminado. Falando que apenas a pessoa tinha que estar atrás da linha, entendeu? Então, a candidata conseguiu na justiça demonstrar que ela conseguiu a distância correta e que a situação dela ter encostado na linha não seria uma condição para poder eliminar a candidata.
Então, uma situação interessante envolvendo uma situação prática envolvendo impulso horizontal. Tem uma outra questão também envolvendo abdominal, né, que o candidato ele fez a contagem correta, tentou através do recurso administrativo, não conseguiu, e através da análise do vídeo dele foi possível demonstrar que a pessoa foi aprovada ali no concurso. E tem uma terceira hipótese que eu quero trazer aqui para o candidato, que é uma hipótese muito interessante, que é o seguinte: algumas bancas examinadoras, elas eliminam os candidatos e não colocam os motivos pelo qual a pessoa foi eliminada. Isso é bem estranho, porque geralmente a fase do teste físico tem que preencher ali, né? Cada exercício, cada etapa, e tem situação que a banca não disponibiliza para o candidato os motivos da reprovação dele e apenas aparece lá. Se a banca não motiva, ela está ferindo os princípios de motivação dos atos administrativos. Então, o candidato ele tem o direito, sim, de reverter, de recorrer para reverter esse tipo de situação. Então, eu trago esses 3 exemplos práticos aí para mostrar para o candidato que, a depender de cada situação, é possível o candidato recorrer, é possível ele tentar ali na justiça. É importante ter uma análise aprofundada do caso, né, procurar ali qualquer lugar de confiança para buscar ali, para a pessoa poder analisar a situação, ver você também, né, por exemplo, para você analisar ali o caso, analisar especificamente se tem uma possibilidade, seja administrativa ou jurídica, de reverter ali uma reprovação. Os meus casos, né, que eu costumo conseguir reversão é na parte de abdominal, barra e flexão. São os casos que eu tenho obtido mais sucesso. Tenho dificuldade com a parte de corrida, como eu já mencionei, tá? Porque às vezes a corrida é muito difícil de reverter no administrativo, né? Eu falo que judicialmente dá. Então, o abdominal, eu consigo reverter muito esses casos dos candidatos que fizeram mais repetições que deveriam, mas não foram computados pelo examinador. Então, nesses casos, assim, na barra eu consigo essa reversão. O candidato teve que ele fez 5 barras e foram contabilizadas 2 barras. Aí ele precisava de 3, ele precisava de 5. Então, são casos que eu consigo reverter. Tá? Obviamente, né, tipo, não são todos os casos. Eu sempre digo para os alunos, os candidatos, que o recurso administrativo, ele tem é difícil dizer exatamente um número exato. Agora teve um aluno que entrou em contato comigo e ele pegou os bombeiros que tiveram no estado, e aí foram 460 e poucos inaptos. Aí fizeram um recurso administrativo, 20 conseguiram ganhar no recurso administrativo. Olha só, 5% só. 5% que foram inaptos. Então, assim, é difícil de quantificar. A gente pode, às vezes eu consigo alguns, nos abdominais, na barra, na flexão, a minha margem é maior de conseguir reversão. Mas nesses casos, porque tem candidato que às vezes faltou um abdominal, mas ele realmente não fez. Por exemplo, ele precisava de 38, ele fez 37, né? Mas ele não fez, faltou um. É muito difícil, porque como é que eu vou ter que conseguir um abdominal a mais para ele, entende? Agora, judicialmente, dá para a gente falar, pô, ele teve prejuízo, porque ele teve que bater a mão no concreto, ele teve que diminuir a velocidade, ele atrasou muito o abdominal dele. Aí no judicial dá. Então, essas partes mais técnicas são mais fáceis de reverter, que foram análises mal feitas pelo examinador. Então, eu consigo trabalhar muito nesse quesito, que é a minha área, né? Que é uma área de análise do examinador. Então, quando eu chegar nesse ponto, é mais fácil no recurso administrativo. Agora, quando entrar numa questão estrutural, é muito mais difícil. E aí eu acho que entra esses fatores que tu falou, de ambiente, né, no caso, temperatura, de atraso, aí realmente é numa área judicial, né, que tu vai entrar, que tu vai conseguir reverter. Quando a situação é mais complexa, é mais abrangente, mais circunstancial, aí realmente a via judicial. Quando é um assunto mais técnico, mais pontual, mais específico... Acho que ele conseguiu resumir, porque as pessoas não entendem isso, né? Eles não conseguem diferenciar o que é o administrativo do que é uma ação judicial. Então, eles entendendo que o administrativo é muito mais técnico, né? A questão técnica ali de uma má avaliação, de uma análise mal feita, e o judicial não. O judicial abrange um todo.
né? É o todo. É desde do atraso, de uma estrutura mal feita, tudo, né? Aí são questões judiciais. É que a gente falou, faltou 10 metros. Um juiz pode entender, pô, peraí, 10 metros não tem cabimento por causa de 10 metros, né? Ou por causa de um abdominal. Ele passou em tudo. Ele tinha que fazer 37 abdominais, por exemplo, 38 abdominais. E fez 37. Eu entendo que numa ação judicial a chance de ele conseguir uma reversão é boa, porque ele passou em todo o TAF, faltou um abdominal, então o todo dele é muito grande, ele passou, se pegar e dimensionar um todo, ele foi bem na corrida, ele foi bem na flexão, ele foi bem na barra, ele foi bem na natação, estou dando exemplo, às vezes são 5 testes, aí faltou um abdominal para ele. Administrativamente, talvez eu não consiga, porque ele realmente não fez aquilo a mais, eu não consegui uma reversão técnica. Mas, judicialmente, eu entendo que esse candidato tem uma chance muito boa, porque o juiz vai entender que é um candidato que ele é um candidato apto para seguir um concurso, ele tem uma aptidão física, sim, não é por causa de um abdominal, né, que ele não conseguiu. Então, são questões que o candidato ele tem que entender, às vezes, a situação e ele não consegue compreender essa dinâmica, porque eles não entendem, e até por isso eu entendo que essa nossa live vai abrir muito o horizonte do pessoal, né? Quem vê vai entender essas questões. Exatamente. O Highland, a última pergunta aqui para a gente finalizar, ele falou sobre o Shuttle Run, né? Que você vai, pega um toquinho, né? Deixa de um lado, pega do outro, vai. Então, aquele teste do Shuttle Run. Aí, isso aqui, o toquinho cai na linha, ou fica com a quina sobre a linha. Poderia explicar a ação judicial? Então, olha, a gente tem que analisar o edital e a maneira como a banca motivou a sua eliminação nessa etapa. Então, pode ser que a banca ela cumpra o edital ou ela cria uma nova regra não prevista no edital. Acontece isso. Por exemplo, esse caso que eu citei da candidata que ela encostou na linha, na banca não tinha essa previsão que se encostasse na linha seria reprovado. Então, se não tinha essa previsão, a banca não pode eliminar sem que haja uma previsão expressa no edital. Então, o edital que vai regular. É importante... Teve um candidato rapidinho sobre o Shuttle Run, que ele comentou, pode ter sido esse mesmo candidato, ele falou comigo hoje ou ontem, que ele colocou de uma maneira, ele colocou de pé e era para ter colocado deitado, ou ele foi vice-versa, o taco, né? E, na verdade, ele colocou o taco. Mas ele colocou de uma maneira que o examinador não disse que estava errado, mas que não estava no edital que deveria ser colocado ou de pé, ou porque é um retângulo, né, o taco, ele não é um quadrado, não é um quadrado tipo perfeito ali, né, é retangular. E ele colocou de uma maneira que ele disse que não poderia, mas não estava explícito no edital, e o candidato foi reprovado. Com certeza cabe um recurso, primeiro, administrativo, tentar a reversão, porque aí sim, na minha opinião, dá para reverter administrativamente, porque eles vão ver que houve uma ilegalidade, e se não der, na esfera judicial, com certeza. Bacana. O Felipe está perguntando se a live vai ficar gravada, vai ficar bem gravada, a gente vai deixar aqui disponível e ver se a gente disponibiliza também no YouTube, verdade, né, para o pessoal assistir a live. Que vai ajudar. Obrigado. Antes, nomes, você... Gratidão, Felipe, pelas considerações. Christian, quais são as considerações finais que você... Bom, eu espero que a gente tenha conseguido diferenciar o administrativo do judicial, entender quais são os pontos melhores para entrar na esfera judicial, administrativa e judicial. Né? Acho que tu tem que ir por etapas, tem que pensar primeiro na administrativa, obviamente, se tu quer entrar judicialmente, tem que tentar administrativamente. As possibilidades administrativas dependem de cada caso, às vezes tem casos que são muito boas as chances, né, doutor? Outras não são boas, e a gente tem que ser, eu sou muito sincero. E na esfera judicial, é como você falou, existe jurisprudência, né? Então, existe vários casos que tu já ganhou N vezes naquela situação. Então, o candidato ele tem muita chance, dependendo dos casos. E tu já ganhou muito, né, na esfera judicial para muitos candidatos. Então, tu sabe dizer para o candidato, ó, aqui a gente tem muita chance, aqui a gente não tem. Então, eu acho que os candidatos entenderam qual a diferença, quais são os pontos mais fortes no administrativo, no judicial, e agora eles têm duas referências, né? Espero que eles nos procurem, né, para a gente poder orientar. Eu quero ajudar com essa live, eu quero poder abrir o horizonte do pessoal, para o pessoal entender, porque existe uma confusão muito grande nessas duas áreas. Com certeza. Cristian, agradeço a sua participação
participação aqui, né, na nossa live aí, falando sobre direito dos candidatos no Estado, você falando sobre a parte do recurso administrativo, e eu falando na parte judicial, né, a importância do candidato recorrer ali, quando ele sentir que sofreu alguma injustiça, alguma ilegalidade, essa questão, por exemplo, aí do Shadowban, que o Aylan trouxe ali, a maneira como colocou o toquinho ali, fez ali gerar reprovação. Só que se não tem previsão no edital, da maneira que deveria ser colocado, a banca não pode exigir uma outra forma. Se ela exige uma outra forma, ela está agindo com ilegalidade. Cabe sim a pessoa entrar com ação. E eu gosto de sempre ressaltar para o candidato esse termo, né, que a banca não é absoluta. Às vezes a pessoa acha que o fato dela ter sido reprovada pela banca já era. Não tem como recorrer, não tem como reverter. E tem como tanto na forma administrativa, apesar de baixa, a probabilidade geralmente é percentual que você falou ali, 5, 10, 15% a chance de êxito, na via administrativa, na via judicial também tem chance de candidato. É importante cada um procurar alguma pessoa especializada ali na área de concursos públicos, na área de TAF, para poder analisar e poder dar um posicionamento. Muito obrigado. Viu? Agradeço a todo mundo aí, obrigado pessoal. Vamos deixar gravado essa live, vamos tentar subir para o YouTube para ajudar o pessoal e vamos tentar pensar em fazer mais essas lives aí para poder ajudar, né? Porque eu tenho certeza que vai entrar mais candidatos, mais situações bem diferentes para a gente poder comentar, porque eu acho que dá para enriquecer esse assunto. A gente poderia ficar falando por muito tempo aqui. Tá bom, doutor? Obrigado, hein? Passou rápido, né? A sensação que eu tive muito espero que a gente possa ajudar muitas pessoas, né? Que a gente tente administrativamente ajudar, se não conseguir na esfera judicial, tenho certeza que as chances também vão ser boas aí, pessoal. Um abração, tudo de bom para ti, pessoal. Um abraço. Valeu. Fica com Deus aí, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Até mais, pessoal.